Evangelho segundo narrativa de Lucas, no seu capítulo 2, verso 10 diz: E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Quero destacar, nestes dias que iremos ter a comemoração do nascimento do Senhor Jesus Cristo, apesar de que não existe uma evidência com relação à data oficial do seu nascimento, mas isso não nos impede de estarmos tendo uma noção exata do que representa o Natal de Cristo. E para termos esta noção, precisamos entender quem é o Cristo do Natal. Senão, será simplesmente uma data que é feriado, que as famílias se reúnem, uma mesa farta, bebidas, e assim, sem um discernimento espiritual dessa magnitude que é o Senhor Jesus Cristo. Aqui encontramos a titulação que o Senhor Jesus recebeu através da narrativa de Lucas. A alegria, as novas de grande alegria, porque nasceu na cidade de Davi, que é Belém, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então o Salvador, ele veio para libertar do pecado, ele veio para nos libertar do domínio de Satanás, ele veio para nos dar libertação do mundo que quer estar também marcando uma influência nas nossas vidas. Ele veio nos libertar, esse Salvador, do medo, porque nós, seres humanos, temos receios de muitas das coisas, mas quando estamos com Cristo, como aconteceu com Davi, quando ele foi enfrentar aquele Golias, ele sabia que o Deus que estava com ele era muito maior do que aquela ameaça que ele iria enfrentar. Então não podemos temer o que o inimigo vem para querer nos destruir, porque é maior o que está conosco do que o que está no mundo. Também do medo da morte. A morte é algo, é um fato, é algo real, é algo que nós temos que enfrentar, em que Paulo diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas se Cristo nos libertou do pecado, não podemos temer a morte. É lógico que ninguém quer a morte, mas a morte é um estado em que o nosso corpo ele será glorificado. Não teremos mais esse corpo mortal, mas estaremos com Cristo. Então este é o Salvador, ele veio para isso, para livrar-nos da ira de Deus, da condenação que existia sobre nós, devido às nossas transgressões. Agora nós temos esse Salvador. E aqui Lucas também coloca que é Cristo. Cristo
é o Messias ungido, aquele que veio na sua encarnação, no seu sentido humano. Ele veio para nos representar como nosso substituto diante de Deus. Então, Cristo é um título, é uma situação em que o nome Jesus, que é o Salvador, e Cristo, que é um título, o Messias de Deus, que veio para nos dar essa salvação, e dessa maneira o Senhor Jesus Cristo é Salvador, é Cristo, Ele é o Senhor. Muitas pessoas querem um Salvador, mas não querem o Senhor, como diz aqui o texto que lemos em Lucas, capítulo 2, verso 11. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, esse verso de número 10, ele traz boas notícias. E Natal significa boas notícias, porque nasceu o Salvador, o único que poderia, desde lá do Gênesis, desde lá antes da criação do mundo, do homem, Deus já tinha esse plano para com a humanidade, de enviar seu Filho para resgatar-nos, para que nós pudéssemos sermos a herança do Senhor. Cada um que recebe a Cristo é como se fosse um presente que Deus dá para o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você recebe um presente, qual é a sua reação? Você fica triste? Você fica descontente com a pessoa que lhe dá este presente, esta recordação? Eu acredito que não. Todos, com raríssimas exceções, quando recebem um presente da parte de alguém, se sentem felizes, alegres, porque estão vendo uma manifestação de carinho, de atenção, de amor, com essa demonstração exterior e também uma demonstração interior de quem recebemos este presente. E esse texto que acabamos de ler, nós vemos aqui escrito novas de grande alegria. Por que seria novas de grande alegria? Porque iria nascer Cristo, o Senhor, o Salvador. Então, hoje, nós também devemos ter essas novas de grande alegria, porque o Espírito Santo renova as nossas forças. Quantas pessoas vão estar tristes neste período, que é um período, como diz a Bíblia, novas de grande alegria. Não há motivo de ficarmos tristes, encabulados, porque nós vemos vários exemplos, principalmente no Novo Testamento, relatando essas novas de grande alegria. Quando os magos que saíram do Oriente e foram levar presentes para o Rei Jesus, o menino que iria nascer, eles, quando souberam, quando estiveram próximos do Senhor Jesus Cristo, diz a narrativa de Mateus, capítulo 2, verso 10, que eles ficaram muitíssimos alegres. Isabel, que era prima de Maria, também quando recebeu
a notícia que Maria estava grávida, ela também estando grávida de João Batista, diz que o menino se alegrou no seu ventre e ela ficou extremamente alegre. Nós vemos a própria Maria, que recebendo a notícia da sua gravidez, ela pôde compor aquele importante hino Magnificat, que está em Lucas, capítulo 1, verso 46 a 56, que ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Então, uma grande alegria. Também vemos Zacarias, ele cantava neste capítulo 1 de Lucas: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Então ele ficou muito alegre de receber essa notícia. Assim também aconteceu com os chamados pastores. Eles ficaram alegres e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Todo o povo ficou alegre. Novas de alegria que será para todo o povo. E depois, na sequência do seu ministério, aqui na terra, nós vemos que quando o Senhor juntou 70 discípulos, e aqueles discípulos expulsavam demônios, espíritos demoníacos, eles, 70 discípulos, ficaram alegres. Quando o Senhor Jesus Cristo contou em Lucas capítulo 15 a parábola do filho pródigo, quando aquele filho pródigo retornou à casa paterna, diz a palavra de Deus que houve grande alegria pelo pai e pelos servos que puderam comemorar o retorno daquele jovem que estava totalmente perdido, desorientado. A palavra de Deus diz que no céu há grande alegria quando um pecador se arrepende. Lucas capítulo 15, verso 10, fala-nos sobre isso. Então, isso deve nos mover, é a nossa prioridade, que como cristãos, como agentes da palavra do Senhor, nós devemos levar o Santo Evangelho, porque através do Santo Evangelho, pessoas conhecem o Senhor Jesus Cristo, sabem o significado do nascimento do Senhor Jesus Cristo, da sua obra ministerial aqui na terra. Para o que ele veio? Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Isso deve trazer para nós grande alegria. E nós devemos ser, como já disse, provedores desta alegria, porque a única coisa que alegra no céu é quando um pecador se arrepende. E nós vemos isso, um exemplo disso, quando o Senhor Jesus adentrou a casa de Zaqueu. Ele disse: Zaqueu, hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia fala que Zaqueu ficou tão alegre de receber o Senhor Jesus Cristo na sua casa, que naquele momento, naquela refeição, ele tomou a palavra e disse: Senhor, aconteceu algo tremendo. Se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir quadruplicadamente.
e eu, Senhor, quero dividir as minhas posses, metade das minhas posses eu quero entregar para os menos favorecidos. Então houve grande alegria. Quando o Senhor estava para ser crucificado, ele entrou ali naquele domingo chamado de Ramos, na sua entrada em Jerusalém, na sua entrada triunfal, nós vemos que houve grande manifestação de alegria. Depois, na sua ressurreição, quando as mulheres foram recebidas pelo anjo que estava ali, porque procura o vivente dentre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou. Então houve esta grande alegria na aparição do Senhor Jesus Cristo para os seus discípulos. Também houve grande alegria na sua ascensão aos céus. Grande alegria. E nós vemos o modelo da igreja primitiva, que deve ser o modelo que nós devemos seguir em nossos dias, sem querer ficarmos inventando estratégias de crescimento. Nós vemos que eles tinham tudo em comum, eles viviam diariamente no templo e faziam as suas refeições, e o Senhor acrescentava aqueles que haveriam de ser salvos, e a Bíblia fala em Atos capítulo 2, 46, que havia grande alegria. Eram pessoas que sentiam um prazer de estarem umas com as outras, participando de suas atividades, que eram atividades cotidianas. Quando Pedro e João compareceram à tarde ali para orar e viram aquele coxo foi curado, e aquele coxo entrou dentro do templo e glorificava e exaltava o nome do Senhor, porque ele estava curado. Quando houve a perseguição da igreja ali na cidade de Jerusalém, uma grande perseguição, os discípulos saíram pelas regiões circunvizinhas, e nós vemos quando chegaram a Samaria, conforme Atos capítulo 8, verso 8, diz que houve grande alegria naquela região, porque o evangelho chegou ao conhecimento. Nós também vemos o apóstolo Paulo, apesar de enfrentar grandes dificuldades na igreja de Corinto, ele escreve em 2 Coríntios capítulo 2, verso 3, e escrevi-vos isto mesmo, para que, quando lá for, não tenha tristeza da parte dos que deveriam alegrar-me, confiando em vós todos, de que a minha alegria é a de todos vós. Apesar desta confrontação que Paulo tinha que enfrentar, nós vemos que ele sabia que, apesar de todas essas dificuldades, o seu coração estava muito alegre devido a esta grande salvação, porque ele reconhecia que o Salvador veio para nos remir, e nós, dentro deste período em que estamos vivenciando, mais um Natal, se pensarmos na nossa existência aqui na Terra, esse Natal são poucos tempos, né? O salmista, no Salmo 90, diz que o nosso tempo, a brevidade, a fragilidade da nossa vida é 70, 80 anos. E que podemos comemorar 70 natais, por exemplo, 80 natais. Passa muito rápido as coisas, mas a nossa alegria é uma alegria que não é medida pelo tempo neste mundo, mas a nossa alegria
deve ser uma alegria indizível, como diz Pedro. Uma alegria que devemos entender que vai ser eterna, porque o nosso Redentor vive e nós um dia estaremos com Ele. E o autor aos Hebreus, ele diz no capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então hoje, aqui a Bíblia fala, pelo gozo que lhe estava proposto. Este gozo que lhe estava proposto é saber que pessoas como você, prezado ouvinte, podem abrir o seu coração para o Senhor Jesus Cristo e recebê-lo como Salvador e Senhor, e assim comemorarem este Natal de uma maneira correta. Também Pedro diz em sua primeira epístola, capítulo 1, verso 8, ao qual não o havendo visto a mais, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável, isto é, indizível, não dá para dizer, e glorioso, que a fé em Cristo transforma uma pessoa em nova criatura e agora ela tem confiança pessoal tão forte quanto a fé daqueles que ouviram e o conheceram pessoalmente. E essa fé, ela produz essa alegria maravilhosa, porque podemos estar alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das almas. Então este é o Salvador, este é o Senhor, e devemos concordar com Colossenses capítulo 3, verso 11, Cristo é tudo em todos. Então que o Senhor Jesus Cristo possa ser o centro das suas comemorações neste Natal, e que você, como dizia uma velha canção dos anos 80, do grupo, que agora me falha a memória, mas eles cantado, eu sei o sentido do Natal. Então, que todos nós entendamos o sentido do Natal, o sentido espiritual do Natal, e que você compreenda esse Cristo do Natal que veio, se encarnou, tomou a forma humana, para que através dele nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que Deus te abençoe e que você tenha um Natal feliz ao lado do Senhor Jesus. Amém.